Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Este é o episódio 3 dessa série especial Mês das Mulheres aqui no Papo Astral das Tintas Renner PPG. E hoje, para falar de mulheres que transformam, liderança e alto astral é o assunto de hoje. Já estão aqui comigo 3 mulheres incríveis que fazem parte das Tintas Renner PPG. A Michelle Schaefer, que é gerente de marketing e atua nas Tintas Renner há 27 anos, hein, gente? Daisy Schenkel, gerente de planta das Tintas Renner desde janeiro de 2021. E também a Jaqueline Rodrigues, gerente de RH na PPG desde 2019. O que essas mulheres têm em comum? Cargos de liderança, o que a gente não vê muito por aí, ou não vê tanto quanto gostaria, mas a gente sabe que esses números estão mudando, estão se transformando, não é mesmo? Bem-vindas, meninas, bem-vinda, Michelle. Obrigada. Um prazer estar aqui para falar desse tema tão legal que nos enche de orgulho. Então, Michelle, eu já vou começar conversando um pouco contigo. 27 anos de Tintas Renner, e ainda eu sei que a tua formação é química, que também é a gente sabe que não há muitas mulheres que entram para essa área, né? E há 27 anos trabalhando dentro de uma indústria de tintas. Como foi esse processo? Tanto a formação quanto a entrada dentro do mercado da indústria foi um processo, assim, de desconstrução, né? E de se desafiar também, né? Eu acho que também tem o gosto pelo desafio, pelo novo, e também o gosto por abrir caminhos, né? Então, eu comecei numa carreira mais técnica, né? Com anos no desenvolvimento, né? Em pesquisa e desenvolvimento, e a minha carreira foi migrando até que eu cheguei no marketing, né? E posso usar os meus conhecimentos técnicos, né? Toda a parte da química, mas hoje bem voltada para o marketing, né? Um ambiente um pouco mais comercial, digamos assim. Muito bem. Daisy, como é que tu chegastes na PPG? Conta um pouco da tua carreira. Bom, boa tarde, Má. Obrigada, um prazer estar aqui. É interessante porque a minha chegada na PPG, ela tem um pouco a ver também com esse tema, né? De liderança, de mulheres, de desafios que a gente enfrenta. Eu estava trabalhando numa outra empresa e tinha uma necessidade pessoal de estar mais próxima da minha filha. Então, eu estava morando numa outra cidade, né? Eu trabalhava durante a semana e vinha para cá finais de semana. A minha filha, na época, com 14 anos, né? A gente estava no meio da pandemia e ela enfrentando, assim, várias dificuldades pelo fato, estava com o pai, tinha um suporte, mas, enfim, a gente sabe que nessa idade é muito importante ter o pai e a mãe junto, né? Então, uma das coisas que mais pesou na minha decisão de vir para a PPG, né, de buscar uma empresa, né, onde pudesse atender o meu desenvolvimento profissional, né, atender a minha capacidade, os meus desafios, era também atender um desejo pessoal, uma necessidade pessoal de estar mais próxima da minha filha. E eu acho que a gente vê que isso é possível, né? É possível a gente ser, né, uma boa mãe, a gente olhar para a família e a gente olhar para a carreira. Eu acho que esse é um paradigma, né? Eu não deixei de olhar para a minha carreira, não deixei de olhar, né, para a minha ambição como profissional, né, como mulher, e também atender uma necessidade. E realmente minha filha melhorou bastante, né? Eu estou muito mais feliz, muito mais completa, conseguindo equilibrar as duas coisas. É legal porque a gente não precisa abrir mão de uma coisa para ter outra. Exatamente. Então, Isso é muito importante. Eu acho que nós mulheres somos muito habilidosas, né? Em não abrir mão de nada e conseguir executar diversas funções ao mesmo tempo. Jaqueline, conta um pouco da tua trajetória. Má, prazer estar aqui com vocês. Muito bom poder vir aqui falar desse tema. Eu comecei, na verdade, nem sabia que eu queria trabalhar em RH. Eu, quando fui fazer vestibular, fui prestar vestibular para medicina porque eu queria cuidar de gente, né? E aí, tentei algumas vezes, não passei, é aquela coisa de adolescente, queria então ter meu dinheiro. E aí, até que conversando com uns amigos, eu pensei, vou fazer administração de empresa, me abri um leque. E aí, o meu primeiro estágio foi em recursos humanos. E aí, eu descobri, hoje eu penso que se eu tivesse feito medicina,
teria sido um desastre, porque eu não posso ver sangue, nada, então eu acho que eu não teria feito o primeiro semestre, mas eu tive certeza que eu queria realmente cuidar de gente, mas não era, né? Com o olhar do médico era de uma outra forma. Então, vim para o RH, minha primeira experiência profissional, já me apaixonei. Então, tenho mais de 20 anos de experiência aí. Quando comecei no RH, foi numa parte mais técnica, de serviços de RH, folha, benefícios. E é bem interessante porque eu não me imaginava ocupando posição de liderança, porque a gente mesmo cria os vieses, né? Então, achava que eu era muito tímida, perfil mais introvertido. Então, como eu seria uma líder de recursos humanos? E aí, eu fui me desenvolvendo, me desafiando, sempre fui muito protagonista. E aí, vim parar. Então, né, hoje aí tive uma experiência como líder de RH em outra organização, mas vim na PPG também por um motivo inicial pessoal. Estava morando em São Paulo, queria voltar para perto da família e fui abraçada pela PPG e estou aí. Tô com a possibilidade de muitas trocas, me desenvolvendo muito e super feliz e sabendo que eu posso ser uma líder introvertida, tímida e tá tudo bem. Acho que a gente aceitar as vulnerabilidades faz parte desse processo de desenvolvimento, né? Coisa linda de se ver. E a minha primeira pergunta era exatamente essa. Tu dissestes que nunca te imaginava num cargo de liderança. Como é que foi para ti também, Michele, para Daisy? Vocês já se imaginavam, já projetaram isso na carreira? Eu quero um dia chegar lá, ser líder? Não, no início de carreira, assim, a gente tem as aspirações de crescimento, né, e de ser reconhecido pelo trabalho, mas não eram, assim, uma aspiração de eu quero ser líder, mas a gente vai se descobrindo, né, e eu acho que a paixão por desenvolver pessoas, né, e saber que a gente pode, de alguma forma, contribuir com o desenvolvimento da carreira das pessoas, direcionar, colocar o nosso olhar para desenvolver e para fazer as pessoas crescerem, né? Então, acho que não me imaginava, mas fico muito realizada de poder exercer isso, né? Essa liderança de um formato muito colaborativo, né? Que é o formato de liderança que eu acredito, onde a gente constrói os times juntos, cada um com sua função, mas somos todos uma coisa só. Acho que o bacana é essa diversidade, né? Porque hoje eu não sou tão singela. Eu me imaginava ser líder. Boa, é isso aí. Coisa tem que ser boa. assim. Porque eu desde, de jovem, assim, de adolescente, eu sempre fui a presidente da turma, né? Tinha aquela coisa no colégio, a presidente da turma, a capitã no jogo de vôlei, né? Então, acho que a liderança, né? Ela sempre foi uma coisa... Disso, eu já estou imaginando a minha filha no cargo de liderança, porque a Olivia é bem assim. É assim? Então, ela vai chegar lá. Então, eu sempre tive isso nato, né? Da iniciativa, Hoje a gente conhece, um dos meus talentos é a ativação, né? Então, só que eu cursei engenharia mecânica, né? Então, eu também desbravei esse mundo, né? Quando eu entrei na faculdade, eu também não tinha certeza, né? Ai, quero ser uma engenheira mecânica, meu sonho é cursar essa faculdade. Não, eu fui por influência do meu irmão, que é engenheiro também. Então, eu, né, no período do ensino médio, eu lia os livros dele. Eu me lembro direitinho que o livro que eu estudei na faculdade era um livro de termodinâmica, era o mesmo livro que ele tinha, né? Porque são conceitos clássicos que não mudam. Até hoje, os conceitos de termodinâmica são os mesmos. Então, aquilo me interessava, assim, me despertava, assim, interesse de conhecer esse tema. Então, eu comecei a faculdade também, não sabia, né, se eu ia seguir, mas acabei gostando de trabalhar também, e de interagir, assim, o mundo... Tem vários desafios trabalhar no mundo mais masculino, né? Mas também é o diferente que é bacana, é o diferente que é legal. E aí pega um pouco do estilo de cada um. Então, eu tenho um estilo mais pragmático, né? Sou mais direta. Então, me identifiquei, apesar de ter um outro lado dos desafios, né? Da falta de sensibilidade,
né, da falta de empatia. Hoje os homens estão melhor, mas no passado era mais difícil. Mas tinha esse outro lado, que era um lado mais prático, que era um lado bacana, que eu me identificava, né? Então, sim, no início da minha carreira, rapidamente, eu assumi uma posição de liderança, né? Eu acho que um pouco por eles identificarem essa vontade, né? Essas iniciativas, não ter medo, né? De assumir, de estar na frente. Então, eu já me imaginava. E tu falou da minha filha quer ser o quê? Engenheira. Tem 17 anos e quer fazer engenharia de produção. Então... Às vezes que é um pouco da coisa da inspiração também, né? De ver a mãe. Sim, tal. sim, com certeza. É muito legal. Que vem da inspiração de líder também, a gente no papel do líder, quanto que a gente está inspirando, né? Todos os dias e desenvolvendo as pessoas. Isso é tão importante, né? E existe esse olhar muito aguçado por parte das Tintas Renner PPG em desenvolver as pessoas e encorajar mais mulheres a crescerem dentro da empresa. Conta um pouco pra gente sobre isso. Eu não sei quem gostaria de falar. Eu posso começar contando aqui. A gente investe muito no desenvolvimento, né, dos nossos colaboradores. E aí, quando a gente olha para a questão de gênero, tem muitas ações. A gente começa desde o desenvolvimento dos líderes, né? Olhando para viés inconsciente. A gente tem programas de mentoria feminina. Então, a gente tem muitas mentoradas que estão em processo com liderança feminina sênior na nossa organização. Muito com o intuito de a gente ajudar a preparar, empoderar, inspirar. Eu mesma tenho uma mentorada e ela, né, e eu acho que o universo faz as coisas sempre do jeito que tem que ser feito, né? Ela também não se enxerga numa posição de liderança, mas veio para o programa muito para entender, se experimentar, com um pouco de curiosidade. Então, acho que as trocas que a gente também tem feito tem inspirado para ela olhar para outras coisas. Então, a gente tem programas robustos, além do papel de mentor dentro da organização, preparando e desenvolvendo aí tanto liderança quanto também pessoas que querem essas posições. Eles, né, a gente sempre fala que o exemplo, ele arrasta, né? E eu acho que a gente tem muitos exemplos de grandes mulheres líderes, né, que conseguem ter toda a força, né, e o brilho dessa liderança sem perder as suas características pessoais, né? Sem perder a doçura, sem perder o seu jeito, né? A gente tem a Marisete, que é a presidente da PPG Brasil, e tem mais outras atribuições, né? Globais, que é uma super inspiração, assim, para nós mulheres, né? Uhum. Eu acho que eu tenho uma experiência bastante positiva na PPG, né? Como gerente de planta, cheguei, né? E eu sempre fui uma entusiasta, né? Do tema da diversidade. E eu acho que a gente carrega uma responsabilidade, né? Como mulheres, líderes, com mais experiência, né? Eu acho que a gente tem, sim. E a gente tem consciência dessa responsabilidade que a gente tem de abrir portas, de trazer oportunidades, né, para outras mulheres, né, de ajudá-las a desbravar. Eu acho que cada vez esse processo, né, nossa responsabilidade é deixar esse processo mais natural. Então, eu entrei, né, quando eu entrei na PPG, na planta de Gravataí, uma das coisas que me chamou a atenção é que a gente não tinha mulheres nas áreas operacionais, em atividades operacionais, né? Não tínhamos mulheres em cargos como operadora, né, na área de recebimento de matéria-prima, de expedição de produto acabado. E na minha outra experiência, a gente sabe que indústria, sim, o número é pequeno, mas é possível. E aí, eu junto com o meu time, eu comecei a trazer esse ponto, né? De uma forma construtiva, de uma forma que eles entendessem que não era uma obrigação pelo fato de eu ser mulher, que eu queria mais mulheres. Mas eu me lembro bem de uma conversa que eu tive com um dos meus líderes, né? Que ele não tinha nenhuma mulher no time, ele me trouxe, né, vários... Mas como é que vai ser? O pessoal aqui faz muita brincadeira, né, no vocabulário dele, falando, o pessoal faz muita brincadeira, sabe como é que é o jeito dos guris aqui, da área tal, são mais... E eu falei assim, olha, você tem uma filha, né? Quantos anos tem tua filha? Ah, tem 7 anos. Então, imagina a tua filha quando ela tiver 20 anos, 21, 22, qualquer que seja, ter a intenção... ter o querer de trabalhar numa área e não ter a oportunidade, porque as pessoas acham que ela
não vai conseguir, não vai dar conta daquilo, sem que ela experimente aquilo. Então, quem sabe a gente dá a oportunidade, a gente faz essa experiência. Se não der certo, tudo bem. Nós estamos juntos. Eu estou contigo junto nessa. Pode dar certo, pode não dar. Pode ser que a gente tenha que trabalhar mais, preparar, que é o que a Jaque trouxe, de preparar mais a empresa, preparar o ambiente. Porque não é só assim, sabe? Não é só abrir as portas e entra. Você tem que ter uma preparação, tem que ter uma conversa com o time, né? Você tem que ter, inclusive, estrutura física. A gente se deu conta que em determinada área, quando a gente quis botar uma mulher, não tinha um banheiro feminino perto. Para ela ter que ir no banheiro, ela ia ter que caminhar, ia ter que, né, atravessar toda a fábrica. Então, não, a gente precisa, um dos banheiros eram 2 masculinos, nós transformamos em um banheiro feminino, para que a gente tivesse, né, a equidade, né? Então, são esses detalhes, né? E a gente começou num processo bem bacana. Então, hoje em Gravataí, a gente já desbravou, né? E a gente segue desbravando várias posições, né? Então, hoje a gente já tem operadora de máquina, a gente já tem operadora de empilhadeira, né? A gente tem uma história muito bacana de uma menina que começou como temporária com a gente, né? Como operadora de empilhadeira. Ela foi efetivada, né? Veio para o nosso time PPG e depois no início do ano, ela foi promovida e ela está trabalhando numa área de distribuição, né? Então, hoje ela tem contato com as transportadoras, faz toda a alocação, né, para atender os nossos clientes, como é que faz essa roteirização. Então, ela está trabalhando nessa área. Então, você vê, em 2 anos e meio, ela foi de temporária, operadora de empilhadeira, e hoje ela está. Então, enxergar que existe uma perspectiva de crescimento, uma possibilidade de carreira. Então, a gente tem vários exemplos positivos hoje dentro da planta de Gravataí, em várias áreas que a gente foi desbravando. E é um processo, né? Eu acho que não é um número, é a qualidade, é a oportunidade que a gente está dando para essas mulheres. E esse é um olhar muito de líder. Tu conseguir observar o talento, a capacidade da pessoa e saber que ela tem, sim, o poder, né, de chegar ou de crescer. Enfim, tu ias contribuir. Eu ia comentar que esse é um case que me enche de orgulho, assim, porque, primeiro que na PPG a gente não trabalha por número, né? Não é indicador, mas a gente acredita na importância da diversidade, a gente trabalha para dar condições iguais, trabalha em prol da equidade. E eu lembro, e aí com isso a gente faz com que os nossos processos, né, nos ajudem numa melhor tomada de decisão, a buscar os talentos no mercado e todo o nosso ciclo de gestão de pessoas. E aí eu lembro muito, Má, de alguns momentos, assim, o meu time me trazia, olha, entreguei o shortlist lá pro time e tal, e levei gênero junto, então tinha homens e mulheres, e voltou. Eles falaram que não podia ter currículo de mulher, porque mulher não pode trabalhar naquela área. E aí, mas assim, de uma forma muito madura, o time também já preparado para sentar, conversar com a liderança. E hoje a gente vê, assim, né, o time da Daisy com muitas mulheres. Eles estranham quando a gente tem dificuldades de acessar mulheres para algumas posições e que não vem o shortlist com diversidade. Eles já perguntam, mas só homem? Cadê as mulheres no shortlist? É muito legal. Então, acho que é isso, né? A gente quebrar vieses, a gente trabalhou muito de que a mulher, ela pode estar onde ela quiser, assim como o homem também, enfim, independente de gênero. A pessoa é que tem que dizer se cabe ou não cabe aquela posição, se aquele desafio é interessante ou não é. E nosso papel como líder é dar suporte. Então, é muito legal. E nesse ponto, houve uma mudança, inclusive, na cultura ali da empresa. Sim, total. Que é muito importante, porque a gente tem que entrar lá na raiz do problema, do negócio, né? Sim, para fazer as pessoas... e essa mudança de ambiente que a Daisy citou, assim, são pequenas coisas que mostram o olhar de inclusão, o olhar de acolher as pessoas. Então, não é só... A gente não quer só captar os talentos, a gente também quer reter esses talentos, porque a gente quer que as pessoas se sintam bem, né? Então, acho que isso é um papel muito do líder, né? De ter esse olhar... De ver onde que eu preciso atuar na cultura, onde que eu preciso atuar no ambiente, né? Onde que eu preciso fazer adaptações para poder ter um ambiente o mais acolhedor possível.
Muito bom. Gurias, e em meio a trajetória toda de cada uma de vocês, vocês chegaram a sofrer preconceito mesmo, assim, algo que vocês, nossa, como é que aconteceu isso, assim? Só porque eu sou mulher? Eu acho que há anos atrás, né, a gente não tinha tanto, não tem a consciência que a gente tem hoje, né, sobre o nosso espaço, né, e sobre como também a gente deve ser tratada, né. Então, eu contando a minha história, eu acho que eu sofri, mas eu acho que eu bloqueei isso. Porque você acaba vestindo, né, algumas armaduras para entrar num ambiente masculino, né, isso no passado. Então, você veste essas armaduras e acaba bloqueando um pouco, né, e com certeza eu devo ter ouvido coisas que hoje eu não permitiria, né, que hoje eu levantaria a mão e dizer, opa, não, isso não pode, isso não foi legal. Mas no passado, para você entrar nesse mundo, isso, uma coisa é hoje, eu falando isso desde com 45 anos, com 20 anos. Então, hoje você está segura para falar isso. Mas eu acho que a gente tem que também ter um olhar, porque será que as nossas mulheres que estão ingressando no mercado de trabalho, que não têm essa segurança hoje, será que elas também não estão ouvindo isso, né? E por não ter a coragem, por não ter a experiência, né? Elas também acabam achando que não, isso tá tudo bem, não, né? Vou fugir de coisa, isso é normal, vou fugir. Então, assim, eu acho que eu sofri, não a ponto, mas eu acho que eu também não enxergava essas coisas e perdi talvez a oportunidade de também ter ajudado colegas, né, a se educar e dizer, opa, não, isso aí não foi legal. Mas hoje eu tenho bastante esse olhar. Então, às vezes, quando eu converso com estagiárias, né, com recém-contratadas, com mulheres que estão iniciando a sua jornada, eu tenho bastante essa preocupação se elas estão atentas a isso, né, para não sofrer desnecessário. E também a gente perde uma oportunidade, né, de educar, de orientar, né, de fomentar isso com os homens. E eu acho que hoje esse é um tema que está muito na agenda do negócio, né? Na pauta da liderança. Então, conversar com as equipes também sobre esses temas. E na PPG a gente tem muito forte, além das conversas, da parte educacional, mas a gente também tem os canais de compliance. Então, a gente já vê as pessoas, né, muito atentas. Quando a própria pessoa que passa por uma situação de preconceito normaliza aquela situação, a gente já percebe que o colega não normaliza e ele vai lá e faz a denúncia. Então, acho que é também além da fala, do desenvolvimento, da educação, as organizações darem ferramentas, né, para a gente também reportar, além de falar sobre isso. E eu acho, sim, que esse ambiente de diálogo, ele é muito importante, porque é só com o diálogo que as pessoas, de fato, vão evoluir, porque normalmente numa situação, assim, de preconceito, alguma situação específica, normalmente o agressor, digamos assim, não percebe que aquilo ali ofendeu o outro, que aquilo ali machucou a outra pessoa, até porque a gente não sabe as experiências que aquela pessoa já teve na vida. Então, é importante as pessoas falarem, dizer assim, ó, poxa, isso não foi legal. E promover esse diálogo. Porque é isso que vai fazer as pessoas evoluírem, a gente como sociedade evoluir, assim. E de tanto, assim, a gente ter esse ambiente na empresa, eu percebo, assim, na minha família, que hoje algumas ideias já começam a se desconectar, porque a gente já evoluiu como organização e já falou muito sobre as coisas. Então, isso traz um outro nível de consciência. E aproveitando a tua pergunta, Má, eu tenho um case, assim, para citar, assim, de preconceito, mas é um pouco diferente. Eu me dei conta disso faz anos atrás, que eu tive um preconceito comigo mesmo. Então, que são os vieses que a gente traz pela sociedade, né? Por toda a forma como a gente, enfim, cresce como sociedade. Quando eu fiz a minha migração de carreira da área técnica para a área de marketing, eu fui convidada, né, para ir para a área de marketing e recebi a proposta e eu queria muito ir. Tipo, era o que eu queria como desenvolvimento de carreira. Só que eu estava grávida.
né? E eu acho que a gravidez, ela é um tabu, assim, no ambiente feminino, né? E aí eu pensei assim, como que isso... eu não tinha falado ainda na empresa, porque era bem no início da minha gestação, a gente fica naquela, será que vai dar certo? Será que não vai? Eu disse, não, como é que eu vou ir para uma nova posição grávida? Eu disse, não posso, né? Chamei meu chefe para uma conversa e fiz, assim, uns 20 minutos de conversa, dando motivos para ele me desconvidar da vaga. Não, porque talvez eu não consiga, porque talvez vocês queiram uma pessoa que tenha uma dedicação de tempo e eu vou ter a licença. E ele me olhava, assim, e ele dizia assim... Não estava Michele, entendendo eu não tô te direito. entendendo. Depois que tu voltar da tua licença, tu não vai mais voltar a trabalhar? Eu disse, não, é claro que eu vou voltar. Então tu vai pra posição nova, sai na tua licença e volta. E aí eu fiquei assim, Tão tá simples. tá bom. E aí eu me dei conta o que eu fiz comigo, que eu preparei tudo para que ele me desconvidasse da vaga. Então, assim, na minha cabeça isso tava lá no meu inconsciente de que eu merecia ser desconvidada. Né? E aí a gente vai trabalhando os vieses, vai vendo, puxa, eu jamais imaginei que eu tivesse Foi esse quase tipo. uma síndrome da impostora, assim. Sim, total. Total, né? Total. Então, a gente se boicotar às vezes, assim, né? Então, eu acho que é legal também a gente se perceber e não se deixar. Mas é que esse é um tema muito recorrente também, a função da gestação, né, para a mulher. Aliás, muitas vezes, não, as mulheres, depois ela engravida, e aí vai ficar de licença, como assim? Não vai trabalhar, né? Então, é um complicado. Sem contar os hormônios que estavam a mil no teu corpo, Michele, né? Naquele momento, para tentar reverter a situação. Mas, por fim, deu tudo certo. Deu tudo super certo, Maravilhoso. assim. Eu agradeço por ter tido gestores na época que o teu líder foi fantástico que eram também. sensíveis a esse ponto, sim. né? Teve um outro gestor que eu também iria reportar. Ele disse, eu tenho 3 filhos. Tipo, eu sei como é isso e eu sei que tu pode. Tipo, tu vai dar conta. Né? Eu disse, puxa, eu me senti muito empoderada, assim, muito feliz. E eu já tinha, tipo, 15 anos, eu acho, na empresa. Então, como se uma gestação fosse apagar os 15 anos de entrega, de dedicação, de construção, de carreira, né? Então... Mas acho que esse é um tema, né, para a mulher bastante delicado. E recentemente eu li um livro que eu achei muito interessante, porque a maioria, né, de tudo que a gente lê e conversa e troca é como que a mulher, né, a mãe busca o equilíbrio, né, da vida pessoal, da maternidade, da carreira. E esse livro que eu li é Lara... esqueci o sobrenome, ela é uma advogada e ela escreveu um livro sobre vários estudos e depoimentos que ela buscou, e o nome do livro é Ambiciosa como a Mamãe. Ai, que legal! E é diferente, é uma abordagem diferente, eu achei bem interessante, porque justamente ela fala e traz várias histórias, né, positivas dos dois lados, de como é importante a mulher viver em paz e não ter... Porque a gente às vezes se afunda um pouco na culpa, né? Da questão da maternidade, de não estar com os filhos, de não estar... E ela traz exatamente uma outra perspectiva, que eu acho que é importante para a gente oxigenar um pouco, né? Que é isso, assim, como é importante e como faz bem, inclusive para os filhos. Porque uma mulher que tem a coragem e que assume... que trabalha porque gosta, trabalha não só porque precisa, porque às vezes, e eu já me vi usando um pouco essa fala, bastante com a minha filha, a mãe precisa trabalhar, tem que pagar a tua escola, quer viajar, né, quer morar nesse apartamento, a mãe precisa trabalhar. Mas, na verdade, eu preciso, mas eu gosto. Eu preciso, mas eu quero. Me dá prazer, eu tenho ambição, eu quero me desenvolver, eu quero poder participar de eventos fora da empresa, eu quero conversar com clientes, isso para mim é importante. Esse livro, Ambiciosa como a Mamãe, ele traz muito isso, de tirar também a culpa da gente se assumir e tá tudo bem, os filhos, vai ter horas que eu vou estar mais com os filhos, com a minha família, e vai ter horas que eu vou estar mais na empresa. Então, tirar um pouco dessa culpa, né? De que como é que a gente dá conta. Só que a gente também tem que tomar o cuidado de não carregar essa culpa.
a mulher, ela é muito autocrítica, né? A gente costuma ficar, às vezes, focada, aí você falou do viés, né? Como a gente foca no que faltou e não no que a gente entregou. A gente tá sempre, puxa, mas eu podia ter feito aquilo, eu podia ter falado mais aquilo, mas tudo que tu falou, tudo que tu contribuiu, tudo que tu fez. Então, acho que e esse livro, assim, eu tenho indicado, porque eu acho que ele é bem importante. A gente lê muito sobre isso, né? Sobre a mulher, sobre o equilíbrio, sobre... Precisamos, mas a gente também precisa de alguém que diga, tá tudo bem ser ambiciosa, tá tudo bem, né, tu querer carreira também, os teus filhos vão crescer. E hoje eu vejo esse exemplo com a minha filha, já que falou de inspiração, eu não acho que eu tenha traumatizado ela por ter trabalhado muito, tanto é que ela quer ser engenheira, né? Eu acho que hoje, bem resolvido, né, ela vê e diz, poxa, eu vejo a minha mãe feliz. Eu acho que a inspiração vejo minha mãe realizada, ela fala para mim, ai, que legal, você pode sair com as tuas amigas, quer comprar um sapato, pode comprar, então ela vê essa realização. Então, eu acho que a gente tem que, né, fomentar mais isso. Eu me lembro quando meu filho era pequenininho, tinha uns 2 aninhos, que a gente estava, né, no restaurante e o garçom chegou e ele disse, obrigado. Eu disse, nossa, eu nunca falei que ele tinha que dizer isso. Eu disse, como o exemplo é uma coisa que... ela é muito poderosa, né? E aí, eu tenho o exemplo da minha mãe, que sempre foi muito batalhadora, e eu trabalhei muito a questão da culpa, né? De, ficar na escolinha e tal. Tipo, puxa, o que eu quero pro meu filho? Eu quero que ele levante, vá à luta, vá atrás dos sonhos dele, busque as coisas, batalhe, se esforce, se empenhe por aquilo que ele quer. É isso que eu tô dando de exemplo para ele, então é isso que eu quero transmitir. Então, depois que eu entendi isso, a minha culpa, ela foi, tipo assim, foi embora e a gente lida isso de maneira muito natural. E eu vejo que ele tem esse olhar de orgulho, de assim, admiração. de admiração, né? Então, isso é muito bom. Muito bom. E eu acho que, por um lado, tem essa coisa da mulher se sentir mais culpada e vem dessa estigma social de que a mulher é a mãe cuidadora e o pai é quem sai para trabalhar. Mas eu acho que tem um outro lado também e que a gente na PPG trabalha bastante. Na pandemia, falamos muito sobre isso. De como é que a gente também amplia a consciência no homem, da importância do papel dele dentro da família, né? O que a gente viu na pandemia foi as mulheres, mães, muito mais cansadas, trabalhando em casa, porque tinham que dar conta de casa, do filho que estava junto. E os pais não falavam tanto sobre esse cansaço do peso dos 2 papéis ao mesmo tempo. Então, a gente também foi se dando conta, foi, né, fazendo rodas de conversa, trazendo esses temas mais para a mesa, para ampliar a consciência de que tem um papel. E a mulher, assim, ela pode não se culpar, mas se ela não tiver rede de apoio, fica pesado. Então, como é que a gente também trabalha o gênero, né, ampliar a sociedade como um todo, assim, com esse olhar, né? Sim, dentro de casa, a carreira da mamãe é tão importante quanto a carreira do papai, isso. né? Então, esse equilíbrio, e assim, depende muito da rede de apoio. Eu acho que para nós, mulheres, fica também, assim, o recado de pedir mais ajuda. De acionar a rede de apoio, não tem nenhum problema a gente pedir ajuda da mãe, da sogra, do marido, né? Porque vai ter momentos onde a gente vai precisar mais, vai ter momentos onde a gente vai apoiar mais, e tá tudo bem. Gurias, mulheres inspiradoras aqui para vocês? Em quem vocês se inspiram? Eu adorei a dica do livro, já anotei aqui, ó, Ambiciosa como a Mamãe, já vou procurar para ler também. Bem interessante. E passar até para a Olivia também, a minha filha, ler junto, né? Enfim. Mas que mulheres aí servem de exemplo para vocês? Olha, eu poderia citar algumas pessoas, normalmente a gente cita, né, mais mulheres que são mais conhecidas, mas eu acho que na minha trajetória, né, eu encontrei líderes, né, eu tive a felicidade de encontrar 2, 3 líderes, assim, que foram pessoas que me inspiraram, né, bastante pelo exemplo, pela trajetória, né, pelo cuidado, pelo estilo.
Então, isso me marcou bastante, assim, né? Que foi uma pessoa, né? Vou citar o nome porque acho que eu tô falando de uma coisa positiva, né? Fabiana Calmo. Fabiana Calmo foi uma gestora que eu tive, né? E foi muito transformadora na minha vida. Porque ela pegava na minha mão, me ensinava várias coisas, me dava dicas, né? Então, elas me marcaram, assim, sabe? Tive mais outras duas em outros momentos, né? Mas, assim, você tem na sociedade, né? Você tem algumas mulheres que são importantes, que você... Mas nenhuma é completa. Eu acho que essa é a grande questão. Às vezes você vê numa mulher que ela tem uma coisa mais importante, uma coisa legal, e você vê na outra. Então, eu acho que pegar um pouco de algumas personalidades, de algumas mulheres, né? Que isso é bacana, isso... Esses dias eu estava olhando, nem conhecia uma mulher que é super referência de ensinar coisas de donas de casa. Uhum. E ela tem milhares de seguidores, e ela transformou isso no negócio dela. E eu fiquei pensando, eu falei, que legal, né? Olha só, um negócio que às vezes a gente diz, poxa, a gente estava falando um pouco do trabalhar fora, do dona de casa, e ela ensina coisas, e eu tô seguindo ela, e eu tô adorando, porque ela tem dado várias dicas simples. Práticas e simples. Então, eu acho que é isso, sabe? É a gente olhar, e eu tive pessoas na minha rede de apoio, uma pessoa que cuidou da minha filha dos 3 anos aos 12 anos. Essa, para mim, é uma senhora. Essa, para mim, é uma inspiração, porque eu tenho, assim, uma gratidão, e ela acordando cedo, dormindo com a minha filha, então, ela me inspira, né? A tia Olga era uma inspiração. Que amor. Por o amor que ela dava para minha filha quando, né, por a capacidade que ela tinha de dar um amor quando eu não estava. Então, esse é o meu jeito de pegar inspiração de mulheres. Lindo, lindo. Então, eu também concordo com a Daisy, assim, que a gente se inspira por características, né? E a gente vai montando, assim, puxa, isso eu acho legal. Como se fosse um vision board. E a gente vai pegando coisas, né? A gente, clichê falar, mas a gente deixa um pouquinho e leva um pouquinho das pessoas, né? Então, acho que eu tive a sorte de ter, na minha vida, assim, passado, tido a oportunidade de trabalhar com grandes líderes, né? Então, eu queria trazer como referência para mim, a minha primeira referência de liderança é a minha mãe, né? Então, a minha mãe sempre foi a líder, né, do nosso lar, enfim, muito batalhadora, cabeleireira, fazia gestão do seu próprio negócio, nunca se deixou abater, sempre procurando desenvolvimento, fazendo curso, aprendendo coisas, né? Então, eu tenho muito a referência dela, assim, de mulher, assim, e eu também tenho referências masculinas que me fazem, que fazem parte da minha vida feminina. Então, acho que eu posso citar aqui o Marcelo como uma referência de liderança, porque ele tem, acho que de todos os líderes que eu já tive a oportunidade de trabalhar, um olhar de inclusão feminina como eu nunca vi. Então, às vezes, coisas que eu não percebo, porque a gente vai criando aquele jeito de não se importar e seguir em frente, né? Aquela garra. E, às vezes, ele percebe coisas que eu nem percebi que aconteceram no ambiente e ele vai corrigindo a rota, vai entrando. Então, ele tem um olhar muito sensível e acolhedor para a mulher. Então, isso me inspira nele, porque eu também tenho que carregar isso para ajudar o meu time como um todo, né? Então... E não é à toa que o time dele tem muito mais mulheres do que homens. São 5 mulheres e ele mais um liderado masculino. Então, ele tem um olhar muito sensível. Muito bom, gurias. A gente sabe que esse olhar, então, né, para que as mulheres consigam conquistar mais espaço dentro das empresas, que essa fala, né, seja... Por isso que a gente está aqui hoje também conversando sobre isso, para que esse assunto reverbere sempre cada vez mais. Mas a gente não pode esquecer que as mulheres, para chegar lá no cargo que elas tanto almejam, elas precisam de um desenvolvimento, elas precisam se focar, elas precisam estudar, se dedicar. Então, como é que foi, ou que dica vocês dariam, né, para quem está nos ouvindo, nos assistindo, e pretende um dia chegar a um cargo de liderança? Eu acho que, primeiro, entender, assim, a gente acho que está num momento de
olhar para cargo de liderança e querer, quanto sociedade, mais equidade, mas eu teria o cuidado de, primeiro, olhar bem para dentro de si e ver se essa é uma posição, porque não necessariamente tu tenha que fazer uma carreira de liderança, tu pode também ir por uma carreira técnica e tá tudo bem. Então, acho que ter a sensibilidade de escolher aquilo que de fato faça sentido, que tenha conexão com um propósito que vai te fazer feliz, né, quanto profissional. E eu acho que a partir do momento que tu tem, assim, consiga definir para onde, né, tu quer construir a tua carreira, é de fato pensar em estratégias, né? Acho que ser protagonista, a gente já não pode mais esperar que a organização defina para a gente rotas de carreira e ser muito protagonista nessa jornada. Na PPG a gente trabalha muito com diálogos de carreira. E aí a gente tem instrumentalizado os líderes para que, junto com seus liderados, pense carreira muito além de cargos e salários, mas olhando também sobre uma perspectiva de desenvolvimento, olhando através de alguns pilares que a gente conversa baseados no Life Design. Então, a gente olha desde saúde física e emocional, porque isso impacta na carreira, né? Isso tem a ver com o quão disposto eu tô, quanto que eu consigo fazer o meu melhor dentro de uma organização, impacta nos relacionamentos, porque se eu não tô bem, talvez o meu emocional também possa reverberar, né, no meu relacionamento, que impacta na reputação. Então, é toda uma cadeia. A saúde física e a saúde financeira também, quanto que eu me organizo para que isso não impacte na saúde emocional, para que eu tenha recursos para investir no meu desenvolvimento. Então, eu acho que realmente estar disposto, primeiro é o autoconhecimento, saber o que eu quero, e estar disposto, né, a ser protagonista dessa escolha e fazer acontecer. Acho que para somar com o que a Jaque falou, eu acho que, falando de mulher, né, eu acho que é importante, primeiro aquilo que eu falei um pouco da autoconfiança, né, eu acho que é muito importante a gente reforçar esse ponto, com as mulheres, né, quem está iniciando a jornada, eu acho que não se cobrar tanto, ser leve consigo mesma, né, porque a gente é muito autocrítica, então ter sempre esse olhar, cuidar com isso, né, olhar o que está fazendo de bom, sabe, se fortalecer nos seus pontos fortes, né, isso é diferente de ser orgulhosa ou vaidade, mas sim de ser confiante, de ser mais confiante, e buscar, eu acho, conversas, né? Buscar trocar ideia com mulheres que sejam inspiração, né? Então, acho que conversar, trocar, porque cada ambiente é um ambiente, cada cultura é uma cultura, né? Cada local que tu trabalha é um local. Então, se você está na empresa X ou está na empresa Y, busque mulheres que já estão um pouco mais, né, à frente e converse, né? O que a Jaque falou do protagonismo, deixa claro, né, a tua ambição e o teu desejo, e busca trocar, assim, que dicas aquela pessoa, né, que já passou pode te dar, né, quais são as necessidades que tu sente, os teus pontos que tu, né, sente ainda que tu precisa desenvolver, se ela pode te dar uma dica, né, buscar coisas fora, né, tem redes, tem LinkedIn, tem muito disso, né, tem várias plataformas, tem treinamento, então acho que ampliar um pouco essa conectividade de fora também, de mulheres que estão talvez no mesmo momento, passando por esses desafios, né? Eu acho que se a gente quer, né? E eu acho que a gente busca se organizar para isso. Hoje, felizmente, o mundo tem um monte de ferramentas, né? Mas parte do que a Jaque falou é o que eu quero? Tá legal, como é que eu me preparo para isso? Eu me preparo com ferramenta, eu me preparo com estudo, né? Eu me preparo conversando com pessoas, buscando inspiração, eu me preparo olhando na internet, buscando treinamento online. Nossa, hoje tem quantas plataformas, treinamentos, o conhecimento, ele tá aí super disponível, né? E tem um outro fator também um pouco que nessa geração mais jovem a gente vê muito, que é também o tempo, né?
Às vezes, a gente pode falar da ambição e se confunde com a pressa, né? Então, essa geração que está vindo, a gente tem muito esse desafio, né? Que você faz isso tudo, mas existe um tempo também, existe uma maturação, né? A organização, o local que você está também precisa ter posições para isso, porque não adianta só querer, se eu estou olhando que na minha organização, de repente, tem muito pouca posição. Então, como é que eu caso a minha ambição, a minha competência e o local que eu tô? Então, acho que essa questão da maturidade, de dar um pouco de tempo, de saber que eu preciso também mostrar entregas, mostrar que eu estou preparado, passar por desafios, para aí sim, né, a empresa dizer, opa, estamos aqui, vamos crescendo. Então, eu acho bastante essa questão do tempo muito importante para tanto homens quanto mulheres, para ter a consciência de que as coisas também precisam de um tempo para acontecer. E aí eu acho que nesse ponto que a Desi traz, é bem importante que a gente tenha a consciência de olhar para a carreira com viés de desenvolvimento, né? Então, a partir do momento que eu tenho as minhas aspirações, mas às vezes não tem espaço organizacional, como é que eu me organizo para me desenvolver? Como é que eu me insiro em projetos? Como é que eu me experimento, né, de outras formas? E que eu aumente a minha prontidão para quando eu tenho espaço organizacional. E aí eu lembrei uma coisa nesse sentido também, desde que tu trouxe, né, de se experimentar. Eu acho que isso é importante, especialmente para quem está ingressando no mercado de trabalho, que ainda não sabe exatamente o que quer. É usar a oportunidade de se experimentar, não ter medo de se experimentar, de se arriscar, porque é assim que a gente vai se descobrindo, é assim que vai conhecendo o que gosta, o que não gosta, e mais facilmente vai direcionando a carreira, né? Se eu fosse dar um conselho para o meu próprio filho, eu diria exatamente isso que elas falaram, e muito no sentido de construir a sua autenticidade através das experiências e capacitações. Porque isso a gente não está falando necessariamente de trocar muitas vezes de empresa, mas assim, de tentar projetos, às vezes em outras áreas, para se experimentar. Será que eu gosto disso? Será que brilha meu olho, né, de ser protagonista e buscar outros projetos, buscar outras oportunidades, porque isso vai criar a massa crítica e a maturidade, né, para tu ter um passos de carreira sólidos, né, onde tu te constrói como profissional de maneira muito autêntica. Né? E isso vai fazer com que, né, sejam só passos para frente, sem passos para trás. Uhum. Então, a experiência ela é fundamental e ela vem muito através da convivência, dos projetos, das experiências educacionais. E de saber também lidar um pouco com a frustração, né? Que é um outro ponto importante, porque a gente está aqui falando de só coisa bacana, né? O papo é alto astral. Mas a gente também, na trajetória, também tem frustrações, né? E saber também tolerar as frustrações, saber também tolerar que, às vezes, a coisa vai levar um pouco mais de tempo, projetos vão ser bacanas, projetos não vão ser bacanas, e a gente tem que... a gente não faz só o que a gente gosta, a gente faz o que é necessário também. Então, eu acho que lidar também um pouco, né? Saber que na carreira tem coisa muito bacana, tem desenvolvimento, tem inspirar pessoas, mas também tem frustrações, tem dificuldades, tem dilemas. Então, saber assim, tô preparada para isso, né? A gente fala, um líder é trabalhar com pessoas 100% do tempo, né? Você pode saber do processo, pode saber a parte técnica, mas a coisa é o coração, é as pessoas. E você também pode não saber nada, mas tu conhecer de pessoas, saber trabalhar com gente, você faz um trabalho brilhante, né? Isso eu vejo, assim, isso que a Deise falou, acho muito importante, porque muitas pessoas confundem a questão de evolução de carreira com o cargo de liderança, né? Então, assim, para ser líder, tem que gostar de pessoas. Tu precisa gostar, tu precisa enxergar orgulho, brilho no olho, de saber que uma conversa que tu teve ajudou a pessoa a desenvolver a carreira, ajudou ela a evoluir. Então, tu tem que enxergar valor nisso. Porque senão, a pessoa vai achar chato e não vai fazer bem, né? Então, não vai fazer aquele papel bem. E eu acho que isso é muito importante, assim, precisa ter um foco em pessoas. Precisa gostar de gente. Precisa gostar de gente. Eu me lembro quando eu fiz
o meu MBA, o professor Pedro Mandelli, né, na primeira aula de desenvolvimento, liderança de pessoas, a primeira coisa que ele botou no quadro foi os 10 mandamentos do líder. Ele começou assim com a aula, né? E o primeiro mandamento do líder é: tem que gostar de gente. Se não gosta de gente, você tá no lugar errado, né? Não vai ser muito difícil, vai ser doloroso, tanto para quem é líder quanto para os liderados, né? Então, essa frase eu me gravou muito e eu sempre, às vezes tem dias que a gente sai assim cansado, porque cansa, né? Trabalhar com pessoas é muito gostoso, mas tem dias que cansa. E eu me lembro, Daisy, tem que gostar de gente. E aí isso já... Bom, amanhã nada como dormir uma noite, amanhã a gente acorda e tá aqui de novo, né? Volta gostando de todo mundo de novo. E às vezes a gente cansa e daí acontece alguma coisa que te lembra, assim, vale a pena, era isso que eu queria, né? Então... Ai, eu fiquei aqui imaginando, eu queria ter uma líder como vocês. Eu sou uma pessoa autônoma, eu sou minha própria líder, mas sabe que eu tava pensando aqui, como é bom quando a gente ouve um feedback, seja negativo ou positivo, ou para crescimento, né? Como é importante, assim, porque eu acabo não tendo isso, porque, enfim, trabalho eu e meu marido nos negócios. Então, me falta uma liderança. Às vezes alguém para te pegar no colo. Outro dia, uma diretora de uma grande empresa de eventos, assim, com a qual eu trabalho já há alguns anos, e ela me chamou e disse assim: ai, Maísa, eu precisava te falar uma coisa, a gente quase nunca consegue conversar, e a gente acabou voltando no mesmo voo de um evento, e aí ela me disse: tu tens que te valorizar mais, porque no mercado gaúcho não tem muitas mulheres que fazem o que tu faz com o teu porte, com a tua elegância, e eu ouvindo assim, eu não acreditei quando ela me falou assim. Então, como é bom a gente também ouvir, e eu acho que as mulheres têm muita sensibilidade neste quesito, de conseguir falar para as pessoas e valorizar, né? Não só chamar atenção quando a pessoa erra, mas valorizar o lado bom para fazer essa pessoa se sentir bem e trabalhar cada vez melhor. E nesse ponto eu tenho um exemplo bem rapidinho. Eu assumi, na outra empresa, né, na minha trajetória, eu assumi a gerência de manutenção. E quando eu cheguei, eram 30 homens no time de manutenção. E na passagem, né, do cargo, teve uma festa, né, um momento de despedida do líder que estava saindo e da minha chegada. E o que foi esse momento de despedida? Um jogo de futebol e um churrasco. Então, o líder estava dentro do campo jogando futebol. E eu pensei e ganhou camiseta, e se abraçando, né? E eu pensei, gente, como é que eu vou ganhar a confiança, né? O carisma desse time? Eu não vou entrar numa quadra de futebol e não vou jogar futebol com eles. E aquilo eu pensei, nossa, aí tu já começa, né? Aí já começa as desvantagens. Aí, o viés que a gente tem com a gente mesmo. Aí eu falei, tá bom, eu vou pensar numa alternativa. Aí passou-se uns meses, a gente tinha, né, o hábito de celebrar, de comemorar. E eu falei pra eles, bom, vamos fazer uma confraternização, uma coisa e tal. Falei, mas quero propor pra vocês um negócio diferente. Vamos num boliche? Vamos jogar boliche e pode levar as esposas. Gente, foi o máximo, eles adoraram, porque aí eu conheci as esposas e eu pensei, eu preciso levar pro meu campo. Eu não vou querer fazer um futebol, não sei o quê. E aí a gente foi jogar boliche e eles puderam, né, levar as esposas. E eu conheci as esposas. E aí depois, quando eu começava a passar por eles no trabalho, eu perguntava, e aí, como é que tá a Maria? A Maria tá boa? A Maria tá bem? E a fulana passou lá naquele curso que ela tava fazendo. Então, é o que tu falou do olhar da mulher, né, da sensibilidade. Eu consegui capturar mais a confiança e o carisma deles através do quê? Da família, né? Conhecendo as esposas e perguntando, né? Como é que tava e tal. Então, assim, essa foi a forma. Eu acho que a gente tem essas vantagens e a gente tem que usá-la a nosso favor. Mas aí, aproveitando para te dar um feedback, Daisy. Que assim, lá é assim, nas Tintas Renner é assim. Hoje em dia, a autenticidade é uma das coisas que mais tem valor num líder. Porque quando as pessoas sentem verdade naquilo que tu tá fazendo, funciona. Então, não importa se é um boliche, se é um futebol, é porque tem que ser de verdade. Então, essa característica é um valor de um líder de sucesso.
Então, parabéns. Obrigada. Não é à toa Não é que à a toa. Daisy é a primeira mulher nessa cadeira que ela ocupa hoje na Tintas Renner, e desde o início o time dela ama ela. Tenho certeza que, assim, a gente viu uma que não foi nenhum responsabilidade. esforço para se conectar, né? Ela sempre, desde que chegou, inspira essa equipe e faz acontecer. Que máximo, muito bom. Gente, eu ficaria horas e horas e horas Nós também. conversando com essas mulheres maravilhosas. Mas eu tenho que encerrar mais um Papo Astral aqui das Tintas Renner, esse podcast tão especial, tanto conteúdo rico que a Renner está disponibilizando para todo mundo, né? Então, isso é sempre muito bacana. E principalmente neste mês de março, o mês da mulher, então, que a gente está com essa série de entrevistas de mulheres inspiradoras. Então, se você não segue ainda o nosso canal, te inscreve, ativa o sininho para ficar sabendo todos os insights que rolam por aqui. Muito obrigada às minhas convidadas. Um grande beijo em todas. Obrigada Foi pelo um prazer. Foi um Valeu. prazer. Até mais, gente.